Meus amados irmãos, Deus tem nos chamado como brasileiros, como cristãos evangélicos aqui do Brasil, para que possamos participar da obra de evangelização mundial. Durante mais de 2000 anos, toda a obra de Deus que se espalhou para o mundo, levando a Bíblia, levando Jesus Cristo, veio através do Oriente Médio, porque tudo começou em Israel, e do norte do globo terrestre, da Europa, da América do Norte. Nós recebemos o Evangelho através de missionários que vieram da Europa, que vieram da Inglaterra, posteriormente dos Estados Unidos, e plantaram as nossas igrejas, traduziram para nós a Bíblia, para que hoje tivéssemos essa grande alegria de ser salvo em Cristo Jesus. Nos últimos anos, tem havido uma mudança na história da igreja. Deus derramou um grande avivamento no sul da Ásia, no sul da África, e esse avivamento ainda não chegou aqui no Brasil. Estamos aguardando ansiosamente a sua chegada. Mas já tem acontecido algo muito bonito e impressionante. Deus tem enviado muitos missionários do sul do globo terrestre. Então, toda a parte do sul global, como alguns especialistas chamam, Deus tem usado a igreja para enviar missionários para a evangelização dos povos. Vemos agora um grande declínio da igreja na Europa. Vemos igrejas se acabando, vemos o crescimento do islamismo. Isso já tem acontecido também na América do Norte. O mundo não aceita mais os missionários americanos por questões políticas, por questões econômicas. Há uma reação contra os missionários americanos. Mas o mundo está com o coração aberto e com os braços abertos para o povo brasileiro. O missionário brasileiro, ele é muito bem visto, muito amado, muito bem recebido em qualquer lugar do mundo que ele for. Por isso tem aumentado o número de missionários no Brasil sendo enviados para os campos transculturais. Hoje, o país que mais tem enviado missionário é a Coreia do Sul. Vemos uma mudança como nunca antes na história da igreja. Os países em desenvolvimento, os países que sempre receberam o Evangelho, são aqueles que estão enviando o Evangelho para o mundo hoje. E nós, como brasileiros, fazemos parte dessa história. Que alegria ter nascido nessa geração. Que alegria ter sido chamado por Deus nessa geração, onde Deus está usando a igreja do sul do globo terrestre. Países que antes era campo missionário e que agora tem se tornado a igreja enviadora, os países enviadores para evangelizar o mundo. Então, fique atento, abra os olhos, disponha o coração, porque chegou o nosso momento na história da igreja de, como brasileiros, fazer Jesus conhecido no mundo inteiro. Isso é um grande privilégio. Faça parte, ore por missões, invista em missões e participe das ações missionárias da igreja, para que você possa ser incluído nessa obra bonita, em nome de Jesus. Nós queremos refletir um pouco sobre missões e aquilo que Deus está fazendo no mundo. O plano de Deus para ser conhecido no mundo inteiro. Vamos ler um texto da palavra de Deus que está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 23, que diz assim: tudo faço pelo Evangelho, ou por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Nesse texto, a Bíblia está dando ênfase a uma ação no ministério do apóstolo Paulo. O apóstolo está escrevendo uma defesa do seu ministério, daquilo que ele tem feito por Deus, para Deus. E ele, então, diante desse contexto de defesa, ele se coloca como alguém chamado por Deus, a fim de dar a sua vida
a fim de investir tudo o que ele pode por causa do Evangelho. Nós percebemos aqui um ensino, uma situação muito importante que deve envolver a vida de todo cristão. O contexto desse versículo está dentro de uma defesa onde o apóstolo Paulo diz que ele está se dedicando, investindo e se utilizando de todos os meios possíveis e lícitos para que Jesus Cristo seja conhecido. Primeiro, ele fala dos judeus, dos seus compatriotas. Ele tem se esforçado para que aqueles da sua família, do seu povo, da sua cultura, possam conhecer ao Senhor Jesus. Depois, ele fala sobre os sem lei, aqueles que não fazem parte da sua cultura, que não fazem parte do seu povo, mas que também precisam conhecer o Evangelho. E ele diz que ele se utilizava de todos os meios e de todos os modos para ganhar alguns, salvar alguns em Cristo Jesus. Do versículo 19 ao versículo 23, nós temos 6 vezes repetido a fala de ganhar, de salvar, de que alguns conheçam ao Senhor. Nós temos aqui uma ênfase na Bíblia da necessidade de ganhar pessoas para Jesus. E aí a gente percebe aqueles que são da sua família, os seus compatriotas, da mesma cultura, e também um esforço que ele faz e que nós somos chamados também a fazer para ganhar pessoas em outras culturas, em outros povos, e assim levar o Evangelho para o mundo todo. Diante disso, há uma pergunta que nós sempre ouvimos. Por que eu tenho que ganhar pessoas de longe? Por que eu tenho que evangelizar outros povos, outras nações, se ainda existem pessoas para que sejam salvas aqui? A lógica é que Deus deseja salvar pessoas ao mesmo tempo entre todas as tribos, povos, línguas e nações. E para que isso aconteça, aqueles que estão aqui, que são chamados dentro da mesma cultura, fazem o trabalho a nível local e nacional, e Deus chama alguns para que possam ir para outros locais e, ao mesmo tempo, Jesus ser conhecido. Mas ainda nós temos uma questão de dados. Por exemplo, 41% das pessoas do mundo não têm acesso ao Evangelho. Nenhum missionário, nenhuma igreja e nenhum contato com o Evangelho da salvação. 41% das pessoas do mundo não têm a oportunidade que o povo brasileiro, por exemplo, tem, com tantas igrejas e tantos cristãos aqui, de conhecer o Evangelho. No ano de 2021, saiu um dado muito importante de uma organização ligada à ONU, que diz que 3,8 bilhões de pessoas no ano de 2021 não teve acesso à informação, à comunicação. Quase a metade da população do mundo não tem contato com a internet, não tem acesso à mídia, não tem acesso à televisão, ou seja, não tem a oportunidade de ouvir o Evangelho da salvação. A única possibilidade que essas pessoas têm no interior da Índia, no interior da China, no norte da África, no oeste da África, nas tribos indígenas, a única oportunidade que elas terão de ouvir o Evangelho é se a igreja enviar um missionário e esse missionário com a sua boca comunicar o Evangelho para ela naquela língua, naquele contexto, e assim ela terá a oportunidade de receber a salvação. Algumas pessoas dizem, mas todo mundo tem acesso à internet. Não tem. No ano passado não, agora há poucos dias o IBGE anunciou que no ano de 2021, 28 milhões de pessoas aqui no Brasil não tiveram acesso à internet.
Isso significa 15% da população brasileira que não teve acesso à internet. Se você viaja para o Alto Sertão do Nordeste, você vai encontrar dezenas de vilarejos, de comunidades que nem energia elétrica têm. Não tem saneamento básico, muito menos um celular, a internet, para que possa buscar alguma informação e conhecer o Senhor. Por essa razão, é necessário ganhar pessoas para Jesus, enviando missionários para que eles possam fazer essa tarefa, esse trabalho de fazer Jesus conhecido juntamente conosco, com nosso investimento, com nossa oração, com nosso esforço, e assim Deus vai salvando as pessoas e dando a elas a vida eterna em Cristo Jesus. Quando a Bíblia diz aqui, tudo faço por causa do Evangelho, para me tornar cooperador com ele, quer dizer que nós, como cristãos, como evangélicos, precisamos nos esforçar ao máximo com tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, para que o mundo conheça o único e suficiente Salvador, que é Jesus Cristo. E ele nos chamou para isso. Em João capítulo 20, versículo 21, Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E esse envio do Senhor Jesus quer dizer que nós somos enviados para anunciar o Evangelho onde nós estamos, e ele chama algumas pessoas do nosso convívio, da nossa igreja local, da nossa família, para que possam levar esse mesmo Evangelho que nós já conhecemos aos povos que ainda não foram alcançados. Nós temos que investir os nossos esforços para que essas pessoas tenham a oportunidade que nós tivemos de receber o Salvador. E que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos use, que possamos nos colocar à disposição de todo o nosso coração nas mãos do Senhor Jesus, para que Ele seja adorado, louvado entre todos os povos. Isso sim, fazendo isso, nós estaremos fazendo tudo pelo Evangelho e nos tornando cooperador com esse Deus tão grandioso e maravilhoso que nos chamou para que possamos cooperar com Ele nessa bonita e grande obra de evangelização mundial. Ouça a palavra de Deus, participe conosco dessa obra para a glória dele. Que Deus os abençoe, meus irmãos.